Como conseguir ler mais sendo uma pessoa trabalhadora, que cuida da própria casa e que não tem tanto tempo disponível para se dedicar a um passatempo? Parêntese 1. Sim, a leitura é um passatempo, hobby, chame como você quiser chamar. Eu me senti até um pouco burra quando eu realizei isso, que na verdade eu não realizei nada. Eu estava lendo um livro da Larissa Rodrigues, lá do Hábitos que Mudam do Instagram, e ela fala sobre a importância de hobbies, fazer coisas por prazer, etc. Isso é um assunto que assim tem, né, sido muito falado nas redes, na internet no geral, e eu concordo totalmente. É muito importante que a gente faça coisas por vontade própria, sabe? Porque a gente quer fazer, porque é prazeroso, porque só por isso. Sem precisar monetizar, sem precisar virar um especialista naquilo que você está fazendo. Parênteses aqui para contar uma breve história de uma professora minha de biologia que fazia crochê, um negócio assim. E eu lembro dela uma vez, dentro da sala de aula, veio uma outra professora falar com ela e ela falou, enfim, respondeu lá a outra professora foi embora, e aí ela comentou, assim, com quem estava perto dela, ela falou: ai, não, eu não posso mais fazer isso porque toda hora alguém me pede alguma coisa. Eu já fiquei um tempão para terminar uma coberta, uma colcha, sei lá o quê, para fulana de tal. Aí agora Beltrana quer que eu faça não sei o que para ela. Eu não aguento, minhas mãos estão doendo. Porque ela fazia, né, o tal do crochê, ou sei lá, um negócio assim. E é isso, é exatamente isso. É o passatempo da pessoa virar um trabalho. Às vezes não é pra ser, é só pra ser um passatempo mesmo, fazer quando tá afim, você não precisa nem ser bom, você só faz, entendeu? Qualquer coisa. E esse parênteses é pra dizer que você não precisa ser, sabe, ter uma meta de leitura. Nossa, vou ler 100 livros no ano, ou eu vou ler todos os clássicos que existem, que tem muito disso, né? Ou coisas assim, do tipo, preciso ser um ótimo leitor e me provar como leitor para mim, para os outros. Sei lá, não precisa, você pode ler no seu tempo, do seu jeitinho, entender que existe uma diferença entre criar esse hábito e já ter esse hábito no passado e estar retomando esse hábito, porque são coisas diferentes. Quando você está criando o hábito de leitura, e aí agora eu vou começar com as minhas dicas para a pessoa que está criando o hábito de leitura. Comece pelo medíocre, é uma coisa que a minha psicóloga sempre me fala. Coloca ali uma meta de leitura normal, tipo, no próximo ano eu vou ler 12 livros, porque um livro por mês, sabe? É uma conta fácil, uma matemática fácil. Você tem ali os 30 dias para poder ler pouco daquele livro, se você vê que é um livro que está muito denso ou está meio chato, mas você não quer desistir. Você tem 30 dias para isso, tirando fevereiro, né? Mas enfim, deu para entender. Saia das redes. Sim, isso é o que todo mundo da minha bolha que eu tenho consumido tem falado, mas é isso, não adianta. Se você quer conseguir ler mais, não adianta você continuar com o seu vício de celular. E tudo bem, você pode até não ser viciado. Eu achava que eu não era, até eu ficar fora das redes sociais. Aí eu percebi o quão viciada em celular e redes sociais eu sou, barra era. Então, fique fora das redes sociais, mas assim, ficar fora das redes sociais mesmo. Porque eu tentei temporizador, eu tentei deixar o celular em outro cômodo, eu tentei várias coisas. A única coisa que realmente funcionou foi desinstalar todos os aplicativos do meu celular e ficar sem usar, tipo, um mês inteiro sem usar nada. Isso sim foi o que ajudou, porque aí eu perdi o hábito de toda hora abrir e olhar qualquer coisa, abrir e olhar qualquer coisa. Principalmente os de vídeos curtos, e vocês sabem qual eu estou falando. Vídeos longos, no geral, não eram um problema. Não eram, porque é um momento de foco também. Você para, fica ali, assiste aquele tempo. Agora, coisa de 30 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 10 segundos, 8 segundos, péssimo, é péssimo. E não ajuda no foco do livro. Porque para ler, você precisa parar naquele momento e focar naquilo ali. Senão você não vai entender. É aquela coisa de ler um monte de linha e ter que voltar tudo de novo porque você não entendeu nada. E isso acontece com livros mais simples. Para algumas pessoas só vai acontecer com livros muito densos, mas com outras pessoas que estão sem foco nenhum vão acontecer com comédia romântica, entendeu? Então,
Fique fora das redes sociais um tempo para você conseguir meio que resetar seu cérebro e voltar a ter foco suficiente para fazer uma leitura. E de bônus, você ainda ganha uma saúde mental, porque a minha ansiedade, o tanto que a minha ansiedade diminuiu depois que eu fiquei desonline, como eu digo, cara, sério, a minha ansiedade diminuiu muito, 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 muito. E isso, assim, passando por várias mudanças no trabalho, a minha equipe mudou inteira, eu fiquei sozinha. Enfim, mesmo assim, a minha ansiedade diminuiu muito, graças a esse meu momento desonline. Então vamos lá. Dica 3. Analise bem a sua rotina para entender onde você consegue encaixar o livro. Ah, eu, sei lá, no ônibus, é o único momento que eu tenho, no metrô, pode ser uma possibilidade. Ai, nossa, não consigo ler com coisas em movimento. Então, um momentinho antes de dormir. Tem muita gente que gosta de ler antes de dormir, até para ajudar a desacelerar o cérebro e conseguir pegar no sono mesmo. E não ter essa cobrança de tipo, não, mas eu preciso ler o capítulo inteiro. Ah, não, mas eu preciso ler não sei o quê. Cara, coloca uma coisa simples. Eu vou ler 10 páginas antes de dormir. 10 páginas não é muito. 10 páginas é ok. Vou ler 10 páginas e onde parar, parou, vou dormir. O horário de almoço, esse é um que eu uso muito. Então, almoço, e aí, pronto, terminei de almoçar, leio meu livro. Às vezes eu leio enquanto eu estou almoçando, também sei que não é muito bom. Mas quando eu estou muito obcecada com a história, eu acabo fazendo. Mas é uma opção. Almocei, acabou o almoço e tal, enfim, tenho ali ainda mais umas meia hora, 20 minutos, leia um livrinho ali naquela hora. Porque é isso, é você, e aí vem a outra dica, banalizar a leitura. Não colocar como algo assim, ai, nossa, eu preciso de um momento especial para ler. Eu preciso estar num divã, eu preciso de um café, eu preciso de um clima bom, eu preciso de uma luz, eu preciso disso, aquilo. Tipo assim, não é para ser isso, sabe? Do mesmo jeito que você mexe no seu celular em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer jeito, a leitura pode ser essa coisa banal também, que tá sempre ali disponível. Eu tô na fila do mercado. Pronto. Lê o livro quando você tá ali na fila do mercado. Mas vão ser 5 minutos que eu vou ficar na fila. Ótimo, são 5 minutos de leitura. E aí vamos para outra que complementa essa, que é Kindle. Infelizmente, não tem como não indicar, porque foi o jeito que mais me fez ler, foi usar o Kindle, que é muito mais prático. Você compra o livro, ele já está disponível para você usar. Você leva para qualquer lugar, então você leva vários livros para qualquer lugar, para o mercado, para o trabalho, para viagem, qualquer lugar você está levando vários livros sempre. Então, Kindle para mim fundamental. Eu tenho um Kindle desde 2021 e sério, assim, revolucionou minha leitura. Outro muito importante também no mundinho Amazon é o Audible, que são audiobooks, né? Então, livros para ouvir, não para ler. Isso também é muito bom, sério, muito, muito, muito bom. Eu assinei a Audible e aí alguns livros eu prefiro ouvir do que ler no Kindle. Tem outros que eu prefiro ler no livro físico do que no Kindle. Enfim, cada pessoa vai ter ali sua experiência com a leitura, mas abra sua mente para a possibilidade do livro digital, do audiobook, etc. Para mim, audiobook é muito bom. Eu estava ouvindo o Corte de Espinhos e Rosas, que é esse que está aqui em cima até, em inglês e lendo em inglês. Então, estava lendo e ouvindo em inglês, porque, enfim, eu estou aprendendo a falar inglês. E aí eu queria colocar uma prática no meu dia de leitura. E aí ficou uma prática de leitura com um áudio. E como é um livro que eu já li em português, eu já sei a história, apesar dele ser difícil a beça de ler, mas como eu já sei a história, é mais ali para pegar vocabulário e tal, do que para conhecer a história, porque não é uma história nova para mim. Eu li 2 vezes. Então eu sei a história. Aqui é sempre uma escolha difícil. Ou eu gravo de manhã para poder ter luz solar, ou eu gravo em outro horário sem luz, mas que não vão ter bilhões de cachorros de vizinho latindo, porque o pessoal sai para passear com os cachorros, aí faz os cachorros de todo mundo latir. Voltando para minha dica número sei lá qual, vou escrever aí porque já me esqueci, que é intercalar livros. É muito bom intercalar livros porque aí você pega assim, um livro de comédia romântica junto com um livro de autodesenvolvimento. Esse livro que tá aqui, que eu falei sobre ele no primeiro vídeo deste canal, que é o Comece pelo Porquê,
eu li enquanto estava lendo outras coisas. Então, assim, não coloquei um tempo de leitura para ele. Ler 2 livros de comédia romântica ao mesmo tempo, por exemplo, não é bom, porque aí a chance de você misturar as 2 histórias é gigante. Mas aí, quando você tá lendo um livro de não ficção com um livro de ficção, você consegue ali ir equilibrando os dois sem misturar as histórias. Se você termina o de ficção, fica com aquela ressaca literária, você já está engatado ali naquele outro, então você continua lendo e não é um sofrimento, porque você já está ali, né? A leitura está fluindo conforme você vai lendo. Se você é uma pessoa que gosta mais de um gênero do que do outro, você pode fazer o contrário. Eu sou uma pessoa que eu prefiro ficção do que não ficção. Eu amo fantasia e, no geral, prefiro ficção. Então, eu tenho um livro que é o livro meio que base, assim. Eu começo a ler o livro e aí eu canso dele mais rápido, normalmente. Tipo, isso começa pelo porquê. E aí eu continuo lendo outros livros de fantasia. Então, assim, enquanto eu tava lendo Comece pelo Porquê, eu devo ter lido uns 5 livros de fantasia. Dentro da minha meta de leitura, esse ano eu fiz isso. Foi a primeira vez que eu cumpri uma meta de leitura. E foi a primeira vez que eu determinei quais livros eu leria. Eu mudei um pouco no meio do caminho, ok? Mas eu pelo menos mudei pelo mesmo gênero. Como assim? Eu coloquei lá uma quantidade X de livros, que eram 24 livros que eu precisava ler esse ano. E aí eu tinha uma quantidade de livros de fantasia, e eu não queria ler séries, porque ano passado eu li um monte de série, enfim. Aí você vai entrando no esquema de pirâmide e fica maluca. Tinha meus livros de fantasia, outros livros de outros gêneros, romance, sei lá o quê, mas enfim, ficção. E alguns poucos livros que não eram de ficção. Então eu tinha ali alguns livros de autodesenvolvimento. Um era esse, Começa pelo Porquê, tinha o... Ah, tem que olhar aqui. Bom, não tô conseguindo abrir o Scooby porque atualizou e aí ficou meio zoado. Mas eu vou deixar aí passando na tela a minha meta de leitura para esse ano. E aí algumas coisas eu fui mudando. Tipo, eu lembro que eu tinha colocado Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e aí acabei desistindo de ler esse livro e troquei esse por outro, que também era de ficção. Mas assim, tinham alguns que não estavam na lista. Mas sempre assim, entendeu? Tipo, tem um de não ficção que eu acho que era Como Fazer Amigos, sei lá, tinha um assim que tava, que não tava, e aí eu troquei por outro que também era um de não ficção. Então, assim, não. Eu mantive a minha lista, só troquei o título do livro. Mas os gêneros eu mantive os mesmos por isso, porque eu sabia que eu poderia continuar lendo os de não ficção enquanto eu lia os de ficção. Para algumas outras pessoas vai ser o contrário. Vai ser melhor ter um de ficção e aí, enquanto ela lê vários outros de não ficção. A forma como funcionar melhor para você. Eu tinha colocado um de sociologia que eu acabei trocando por outro. Então, assim, os 2 livros são de sociologia. Só que eu mudei o título porque acho que eu não tô afim de ler esse. Mudei, entendeu? Ou porque tava muito caro. Tipo, eu fui lá ler o livro, aí tava R$ 80. Eu falei, não vai dar. Aí o outro, que também tava na lista, mas não era pra 2025, tava R$ 40. Aí, enfim, né? Aí a gente vai jogando o jogo aí conforme o nosso salário permite. E anotar esse progresso em algum lugar é interessante também porque você vai vendo que você está conseguindo. Por isso que você precisa ser realista, que é a dica lá do início. Então, assim, coloque uma meta de leitura que você vai ser capaz de cumprir, porque aí você vai cumprindo e você vai se motivando. Tipo, ai, nossa, olha só, eu já tô em junho e eu li meus 6 livros, agora só faltam mais 6, olha só, uhul, maravilhoso. E aí, enfim, se você quiser registrar em algum lugar, né? Eu uso o Scooby. Eu tentei usar o Notion pra isso, porque eu sou a louca do Notion, mas não deu certo. Pra mim é melhor usar o Scooby, porque assim, eu não faço resenha, eu não faço nada, eu simplesmente anoto lá que eu li, que eu não li, que eu abandonei, não sei o que, e tá bom. Para o ano que vem, talvez eu até coloque essa meta de fazer as resenhas, escrever um pouco mais, mas nesse momento de 2025 não era isso que eu queria. Eu só queria cumprir a meta de leitura, porque é possível que em algum outro ano eu tenha lido mais do que isso. É muito possível. Mas eu não tinha registrado, então não sei.
Até para fazer esse comparativo do tipo, nossa, em 2018 eu li muito. Eu não sei. Na pandemia, será que eu li muito? Eu não sei. Eu não tenho registrado, eu não me lembro. Entendeu? E assim, a leitura é uma coisa que ela é realmente um hábito. Ler pouco é um hábito, ler muito é um hábito, ler livros de ficção é um hábito, ler livros de não ficção é um hábito. Tudo isso é um hábito. E eu estou falando disso de novo porque no começar é mais difícil e você sempre acha que, eu não vou conseguir fazer porque eu nunca fiz isso, não sei o que, não sei o que lá. Mas com o tempo vai melhorando. Eu só leio há muito tempo, eu só consegui fazer essa meta de leitura de 24 livros, que para algumas pessoas é muito pouco, tá? Porque eu sou uma pessoa com histórico de leitura. Quando eu era criança, minha mãe me obrigava a pegar livros na escola. Então, assim, eu tinha lá 6 anos, eu tinha que pegar livros na biblioteca, aqueles livros que tem uma frase só na página, né? Eu era criança. A minha mãe, muito provavelmente, achava que era importante eu ler, porque ela via ali nas casas que ela trabalhava, que as pessoas tinham muitos livros, que liam jornal físico, né? O jornal mesmo. Ela não era uma pessoa com hábito de leitura, meu pai também não era. Enfim, os dois estudaram muito pouco, um até a primeira série, o outro até a quarta série. E sim, série, porque na época deles era série. Então, ela estimulou isso em mim. Com o tempo eu fui pegando gosto, eu fui começando a gostar de ler mesmo, eu fui procurando pela literatura, procurando a biblioteca da escola. Sempre estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, eu contava ali, as bibliotecas de escola municipal e tal, ela é doação, sabe? Então, caem uns livros lá que alguém doou e vamos nessa. Eu lembro que, assim, pra eu ler Harry Potter foi um sofrimento, porque a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta tinham aos montes. Mas os outros, conforme ia chegando mais perto pro final, era um sacrilégio conseguir. Então tinha uma lista de espera para conseguir pegar os livros. Eu lembro que As Relíquias da Morte eu só li porque na época minha irmã tinha um amigo e esse amigo tinha um namorado. E aí ele terminou com esse namorado e esse namorado tinha deixado umas coisas na casa dele. E aí ele ia jogar fora as coisas. E eu pedi o livro. E o livro era As Relíquias da Morte. Tava todo carcomido, amassado, amarelado, retorcido, um horror. Mas foi assim que eu li. Durante muito tempo eu guardei esse livro desse jeito, porque tinha sido o jeito com que eu tinha terminado a saga Harry Potter. Mas já doei também, já passei pra frente. Coitado, tava sofrido, mas eu consegui ler desse jeito. Outra pessoa vai conseguir ler também. E aí, hoje em dia, eu não tenho mais os livros. Um dia eu terei minha biblioteca e vou ter bonitinho todos os livros. Mas por que eu estou contando essa história? Porque ao longo de muito tempo eu estou cultivando esse hábito da leitura. Lá desde quando eu era apenas uma garotinha. Na minha adolescência também. Foi na adolescência que eu li Crepúsculo. Nossa, esse não tinha na escola, não dava. Esse minha mãe foi comprando aos poucos pra mim, porque não tinha condições de alugar na escola. Era muita gente querendo alugar, tava no super auge. 2009 ali, quando saiu o filme, nossa, impossível, impossível alugar o livro. Mas aí o tempo foi passando e eu continuei leitora, entrei no mundinho da fantasia e eu fiquei obcecada, nossa, com todos, assim, instrumentos mortais, enfim, sério. Ah, e é um hábito, assim, que eu não sinto culpa. É algo que eu faço e que se eu passar umas 10 horas lendo no dia, eu não sinto culpa. É diferente de ficar 5 horas no celular. Eu me sinto culpada depois e ansiosa. Agora com o livro, não, eu não me sinto culpada, não me sinto ansiosa. Eu me sinto em paz. É maravilhoso. Eu queria muito que a leitura fosse um hábito mais presente na vida dos brasileiros. Eu sei que não é, mas ai, é tão maravilhoso. É tão, tão, tão maravilhoso. Espero que essas dicas tenham servido de alguma coisa, que você consiga ler mais e que você seja gentil com você mesmo. Se você está começando a se aventurar no mundinho da literatura, vai dar tudo certo. Leia bom demais. Bye, bye. Um novo dia, um novo tempo que começou. Todos os nossos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Todos os nossos sonhos serão verdade. O futuro, o quê? Já começou.